Igreja simples é um tema que desafia profundamente a nós, pastores e líderes da Igreja Evangélica Brasileira, assim também como as organizações em torno da Igreja Brasileira, porque nós nos habituamos a pensar que uma igreja com muitas atividades e com muitos programas é uma igreja boa, quando muitas vezes uma igreja com muitas atividades e muitos programas é uma igreja que ocupa tanto a vida dos seus membros que eles fazem muitas coisas pela organização, mas não fazem absolutamente nada pela missão que Jesus nos deu. Se nós pensarmos, a única coisa que Jesus pediu para que nós como igreja fizéssemos é fazer discípulos, e para fazer discípulos nós precisamos estar em contato com os nossos amigos, com os nossos parentes, com os nossos vizinhos. Nós precisamos gastar tempo com aqueles que trabalham com a gente, com aqueles que moram na nossa vizinhança, e muitas vezes as igrejas associaram a ideia de que a boa igreja é aquela que ocupa a agenda dos seus membros. Então, o tema desafia nós, pastores, a repensarmos acerca do que nós esperamos dos membros da igreja que Deus nos confiou. Desafia nós, pastores, a abrirmos mão, às vezes, da nossa própria vaidade, em termos uma igreja grande, cheia de programas, cheia de atividades, mas que acaba roubando o tempo e o esforço que as pessoas deveriam estar tendo para fazer discípulos. E desafia as organizações em torno da igreja, porque muitas vezes as organizações elas estão tentando convencer a igreja de que ela deve adotar mais um programa, mais uma atividade, quando na verdade a igreja precisaria se concentrar numa única coisa, a única coisa que Jesus nos pediu para fazer, que é fazer discípulos entre os nossos amigos, parentes e vizinhos. Igreja simples, qual o tamanho desse desafio? Parece complicado, mas na verdade é simples. A igreja simples é uma volta à igreja inicial. Então é uma igreja mais descomplicada, é uma igreja mais normal, de verdade eu diria normal, é a igreja que Jesus criou. Ao longo do tempo, a gente foi colocando coisas na igreja dizendo que aquilo era igreja, e não era. Eu digo que a gente não precisa inventar a roda, a gente só precisa voltar a roda a girar. A igreja ela foi definida por Jesus, ela está estabelecida em Atos, e a igreja simples é aquela igreja, a gente precisa voltar para aquilo que ele disse. A igreja simples é aquela que ouve a voz de Jesus, tem o foco em Jesus e deixa que ele dirija a igreja. Então o nosso desafio, ele é grande porque a gente precisa desconstruir o que a gente chamou de igreja que não era. Mas ao mesmo tempo é simples, é gostoso viver uma igreja simples, é gostoso viver uma igreja que Jesus é o centro dela, uma igreja que Jesus é a voz que dirige. Porque aí o conflito não é nosso, a teologia não é nossa, a doutrina não é nossa, mas é o que ele quer. Então eu encorajo você a viver uma igreja simples. Simples não significa piegas, coisas mal feitas, não. Simples, o foco é em Jesus. Ele diz o que ele quer, como ele quer e no final a glória dele. É uma igreja que entendeu a voz de Jesus e vive para a missão dele. Igreja simples. Igreja simples é a igreja de Jesus Cristo. Toda igreja que não está baseada na fonte, no princípio, na raiz de Jesus Cristo, ela não é simples, ela é complexa, ela é travestida. Um dos trabalhos do nosso adversário é travestir. Nós vemos isso lá no Éden. Satanás se traveste de serpente, ele se enfeita de um outro ser, ele procura um outro corpo porque ele não tem corpo. Então a igreja simples é a igreja de Jesus Cristo, é aquela que traz a mensagem
do Evangelho que é simples, que é uma mensagem básica. Nós vemos o tempo todo Jesus Cristo com uma mensagem simples. A mensagem dele era tão simples que até as crianças queriam ficar com ele. Nós vemos donas de casa querendo ouvir a mensagem dele, trabalhadores do campo querendo ouvir, pescadores, vendedores de pérolas querendo ouvir. Mesmo em Apocalipse, no capítulo 14, você vê, João diz que viu voando no meio do céu um anjo com um evangelho eterno para ser pregado a todos aqueles que se assentam sobre a terra. E esse anjo proclamava em grande voz: temei a Deus, dai-lhe a glória, adorai aquele que criou os céus, a terra e o mar e as fontes das águas. Você quer um evangelho mais simples? Paulo, capítulo 17, quando se encontra no Areópago, em Atenas. O Deus que adorais sem conhecer é esse que eu vos prego. O Deus que criou os céus, a terra, o mar e tudo o que neles existe. Então nós vemos que a igreja simples é essa que leva esse evangelho simples, essa notícia simples, é a notícia do amor de Deus e que vai atingindo todos os corações. É essa a igreja que não está trazendo a virulência do mundo, do orgulho, da empáfia, daqueles que querem falar mais bonito, que querem trazer uma notícia que chama a atenção. A igreja simples de Jesus não é para dar ibope aos homens. Qual o desafio de uma igreja simples? Bem, esse é talvez um dos maiores desafios que a gente vive na atualidade. Jesus deu para a gente só uma tarefa a cumprir, que é fazermos discípulos de Jesus. No entanto, ao longo dos anos, nós fomos criando na igreja uma porção de coisas, todas elas muito boas, departamentos, ministérios, coro, processos de ensino, processos de grupos e tudo isso. E todas essas coisas, obviamente, contribuem para o funcionamento da igreja. Mas a igreja que desenvolve tudo isso e não tem um processo de discipulado, algo que seja diretivo, concreto, profundo e que leve as pessoas a um crescimento, provavelmente está gastando a maior parte do seu tempo, ou talvez todo o seu tempo, simplesmente em atividades, por melhores que elas sejam. Eu digo isso pela minha própria vida, porque nasci, cresci na igreja e ao longo do tempo fui me envolvendo com todas essas atividades, muitos cargos, muitos eventos, congressos, acampamentos, etc. Mas chegou um momento que Deus me fez uma pergunta bem específica. Josué, quantos discípulos você fez? E o que eu fazia era apresentar uma porção de atividades ou cargos ou funções que eu tinha e, na verdade, isso não era a resposta à pergunta que Deus estava fazendo. E a partir disso eu comecei a entender que, apesar de ser um convertido, tinha certeza da minha salvação, eu não tinha entendido exatamente o que era ser um discípulo de Jesus e como eu poderia fazer outros discípulos de Jesus. Isso, na verdade, foi a coisa mais importante depois da conversão que aconteceu na minha vida e eu pude entender então o que significava não só ser um cristão, um discípulo de Jesus, e isso também deu base para a minha liderança, pastorado e tudo mais. Então o desafio da igreja simples é eliminar uma porção de coisas que nós fazemos e que talvez não estejam gerando nenhum discípulo, nenhuma transformação de vida efetivamente. Essas atividades todas simplesmente ocupam a vida das pessoas e isso é comprovadamente constatado através de uma pesquisa que foi feita. Dois pesquisadores nos Estados Unidos fizeram uma pesquisa com diversas igrejas e eles fizeram uma comparação daquelas igrejas que simplesmente mantinham aquele ritmo de atividades e das outras que estavam focando no discipulado, crescendo, não só numericamente, mas crescendo em profundidade na vida das pessoas. E eles descobriram 4 coisas. A primeira coisa que uma igreja simples precisa ter é clareza da visão. Quando a gente não entende o que Deus mandou a gente fazer, que é simplesmente discípulos, isso obviamente gera uma multiplicidade de eventos e de atividades que não contribuem para a missão. Depois da clareza da visão é preciso alinhamento.
todas as atividades, ministérios, departamentos, tudo que a igreja faz precisa ir naquela direção. E hoje o que a gente percebe é que as igrejas estão totalmente dispersas, sem uma visão clara e, além disso, fazendo atividades para todo lado. Depois desse alinhamento é o movimento, ou seja, conduzir todas as pessoas na clareza sobre o que é ser um discípulo de Jesus e fazer discípulos de Jesus. Isso não tem a ver com modelo de ministério, você pode usar pequeno grupo, célula, discipulado individual, em mini grupo, em grupo, não importa qual é o modelo. A questão é se ao final desse processo você está gerando novos discípulos e especialmente gerando transformação de vida. Então é preciso conduzir todas as pessoas na direção desse objetivo. E por fim, foco. Foco, na verdade, numa das melhores explicações que esses autores dão é abandonar uma série de coisas que você faz, escolher uma, acender o holofote sobre aquela única coisa e se concentrar nela. É mais ou menos como um artista que se dedica a fazer uma bela escultura. Ele pega um mármore, uma pedra, e ele vai eliminando todos os pedaços dessa pedra que ele não precisa. Ao final disso, você tem uma obra de arte. Aquela pedra sozinha não seria uma obra de arte, mas quando ele elimina tudo que ele não precisa daquele bloco de pedra, surge uma obra de arte. O foco é exatamente isso, é quando a sua igreja olha na direção da única coisa que Jesus mandou a gente fazer, elimina todos os pedaços e todas as coisas que você não precisa e se concentra nelas. Então eu quero desafiar você a refletir sobre isso, especialmente a ler o livro Igreja Simples, que é um livro fantástico e que mostra o resultado dessa pesquisa e os fundamentos dela, e compartilhar isso com a sua liderança e começar a avaliar se a sua igreja é uma igreja simples. Você também pode usar a mesma pesquisa que eles usaram para avaliar a sua igreja. Essa pesquisa está disponível no site www.envisionar.com. Você pode fazer a pesquisa, fazer uma avaliação da sua igreja e verificar se ela é uma igreja simples e qual a distância que tem entre o lugar onde você está hoje e aquilo que você precisa fazer para chegar lá. Eu espero que isso te incomode, que isso te desafie e que você torne a sua igreja simples, focada na única coisa que Jesus mandou a gente fazer. E eu espero que o resultado disso seja a transformação de muitas vidas e um tremendo impacto nesse tempo e nessa geração.